Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz sublime de Jesus possa estar neste ambiente. Nós conversávamos antes desta nossa conversa de agora, trazendo algumas questões relacionadas à lei natural, à lei divina. E os Espíritos nos trazem que todas as vezes que nos afastamos desta lei, somos infelizes. O transcorreu de uma forma muito jovial, trazíamos algumas reflexões, abríamos para alguns questionamentos, e num determinado momento conversávamos, o nosso Guilherme trouxe algumas considerações a respeito, se eu não estou enganado, de algumas balizas, algumas referências que nos coloquem como observadores daqueles que já trilharam essa estrada que estamos trilhando. Por isso a necessidade tão premente, tão importante, de termos alguém que possamos nos espelhar, construindo aos poucos na nossa pequenez, na nossa singeleza, nos nossos tropeços ainda desviando-nos das leis divinas, mas tendo um caminho a seguir. Logicamente que no nosso estágio evolutivo, aqueles que fazem parte dos nossos relacionamentos mais próximos são de tamanha importância. Não é à toa que Kardec traz nas perguntas 774, 775, a importância da família. E diz que o relaxamento dos laços de família denotaria e provocaria uma recrudescência do egoísmo nos tempos futuros. E vemos isso com muita frequência. Falando destas referências, e temos como nossa referência maior o nosso modelo e guia, é a resposta da pergunta 625, Jesus. E todo modelo a gente tenta copiar, todo guia a gente tenta seguir. Ele, sem dúvida, é a maior referência. Mas da mesma forma que mencionamos aqui que gostamos de referências que estejam no nosso nível de compreensão na nossa esfera em que transitamos, outros já conseguiram introjetar estas leis divinas de solidariedade, de amor ao próximo, de dedicação e de resignação em patamares muito maiores. Eu, pensando nesses dias, imaginava como poderíamos conduzir essa conversa, falando de fé, falando de esperança, de consolação. Nestes dias que tanto precisamos reforçar a nossa fé. O que significa fé? Quem tem fé, confia que há um plano maior. Não falamos da fé simplesmente cega, que acredita porque outros dizem que é preciso acreditar, mas aquela que nos convida ao raciocínio, a fazer as ligações de A com B e perceber que IC, A mais B é igual a C, e o C é o resultado destas duas variáveis que estamos trazendo aqui num corolário matemático, apenas para trazer algum tipo de referência, para que a gente possa perceber. Quando ajo desta maneira, adicionando a este comportamento, eu tenho o resultado. E eu fiz essa analogia, coloquei como a letra C. Um pouquinho de álgebra não faz mal a ninguém. E aí a gente vai brincando, e a porta do centro vai tocando, e a gente tem que abrir. Alguém precisa abrir a porta aqui, eu acho que abriram. Perdão aos internautas, 1 minuto para os nossos comerciais, a gente geralmente fala isso. Mas eu pensando em algum tipo de referência que pudesse talvez nos impactar, nos colocar assim, uma espécie de prumo, e nos convide para as questões de fé, de esperança na raça humana e o consolo que tanto necessitamos, buscando e fazendo algumas leituras,
Me veio a imagem e a presença, uma lembrança, melhor dizendo, de uma moça, uma holandesa, que desencarnou exatamente com 91 anos de idade. Ela foi uma grande referência na Segunda Grande Guerra Mundial. Corrie ten Boom foi alguém que fez uma grande diferença e demonstrou uma fé, uma confiança em Deus e trouxe consolo a tantos daqueles que foram o objeto da sua proteção, que nos impacta e nos coloca realmente a pensar: a criatura humana tem solução. E se ainda não conseguimos alcançar estes patamares, aguardemos, pois estamos caminhando para isso. Eu geralmente não gosto muito de slide, porque a gente fica um pouco limitado, e aí a gente se perde um pouquinho. Mas achei por bem trazer alguns slides, porque as imagens fixam e nos trazem algumas informações que são muito importantes, não só para que a gente possa receber pela audição, mas também pela visão. E aí a história desta moça, que ela foi uma relojoeira holandesa e mais tarde uma escritora cristã e palestrante, que trabalhou com seu pai, Casper ten Boom, e sua irmã, Betsy. A história é muito interessante, porque foi numa manhã fria de fevereiro, em 1944, na cidade de Haarlem, na Holanda, ocupada naquela época pelos nazistas, que o som das botas dos soldados da Gestapo estavam ali fazendo um grande ruído. Logo na Segunda Guerra Mundial, devastada pela ignomínia humana, as questões relacionadas à sombra que nos caracterizam, no número 19 da rua Barteliostraat, para quem fala bem o Dutch, me corrijam e peço perdão aos holandeses da internet. Mas funcionava ali naquela modesta relojoaria um verdadeiro esconderijo onde centenas de judeus foram escondidos atrás de uma parede falsa. E desta parede falsa, um relógio na frente, muitos que estavam ali, porque aquela mulher cristã acreditava no valor da vida. Tinha fé, tinha esperança num futuro melhor e trazia consolo para aqueles que faziam parte dos seus protegidos. Muitas centenas de vidas foram ali salvas, mas a treva tem os seus mecanismos e todas as vezes que fazemos luz, esta luz provoca uma certa sombra. E ela foi denunciada por alguns dos holandeses que lá estavam, e a Gestapo entra naquela casa, faz prisioneiros toda a família, mas milagrosamente todos que estavam por trás da parede daquele quarto falso foram salvos. A nossa irmã Corrie ten Boom, junto com a sua irmã Betsy, foram transferidas para uma cidade, e eu anotei o nome aqui porque é difícil de pronunciar, mas vocês são caridosos, espíritas, vão me perdoar. O nome é... Cadê o nome, meu Deus? Faça uma prece para eu achar o nome. Um minuto. É uma sopa de letrinhas. A cidade. Já não me lembro. Mas ela foi depois transferida para uma outra localidade, ali na região, nos Países Baixos, de nome Vught. Algo assim. Poucos dias depois, transferida para o temido campo de prisioneiros na Alemanha, em Ravensbrück. Era um local terrível, muito difícil. Muitas dores, comida escassa, frio inimaginável. Mas mesmo naquelas condições muito inóspitas, Corrie ten Boom e Betsy ten Boom foram verdadeiras lâmpadas, verdadeiras fontes de fé e esperança, trazendo consolo para aquelas almas que ali se aglomeravam,
sem a menor perspectiva de vida ou de futuro. Com as luzes bem baixinhas, a nossa Corrie ten Boom e Betsy, principalmente sua irmã, falava para sua irmã, nos colóquios, nas conversas ali juntos: devemos contar às pessoas, Corrie. Precisamos falar disso, que o amor é muito mais forte do que o ódio. Eles precisam acreditar nisto, porque é verdade. Não estamos iludindo a ninguém. Você não é cristã, minha irmã. E Corrie ficava abismado, pois os olhos, completamente como se fossem grandes fachos de luz de Betsy, falava aquilo com uma fé e uma confiança, trazendo uma esperança nos dias do porvir, que Corrie se impactava. Aos poucos, todas aquelas pessoas começavam à noite se aglomerar em pequenos círculos, tudo muito discretamente ali sendo proferido, e as leituras das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento, de algumas passagens de Jesus, eram trazidas para aqueles que eram de outras crenças, mas trazendo o elemento central do amor, onde a fé era rejuvenescida dentro das almas, ainda tão sacrificadas, e a esperança começou aos poucos a ser adquirida de uma forma muito especial, porque o consolo ali estava sendo fornecido. No meio daquele cenário de horror, Betsy e Corrie ten Boom foram verdadeiros lampadários de luz. Beleza que nós passamos a acreditar na capacidade do ser humano, mesmo apesar das adversidades, a se superar e a mostrar por que veio para a Terra, para ser um instrumento de paz. Como disse Francisco de Assis. Nas suas colocações, embora sendo protestantes, traziam algumas referências do Santo de Assis. Onde houver ódio, auxilie-nos a levar o amor. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver trevas, a luz. Betsy, sua irmã, começou a definhar. E foi em dezembro do mesmo ano de 1944 que ela desencarnou. Desencarnou nos trazendo as referências necessárias para que sua irmã, Corrie ten Boom, pudesse dar seguimento, prosseguir nos processos de levantar moral daqueles que estavam junto naquela ambiência. E era nessa pequena casinha, onde vamos ver o buraco atrás de um relógio que ficava, onde centenas e centenas de judeus, fugindo das garras do nazismo, foram escondidas por Terry, Corrie e Betsy ten Boom. Por um movimento, por uma situação de erro nas questões dos registros, a nossa Betsy desencarna. E ela desencarnando, pouco tempo depois, por um erro nos registros, Corrie é libertada. Poucos dias depois, todas as mulheres que ali estavam, muitas delas foram mortas. Mas Corrie ficou impactada, porque foi um erro, e ela interpretou como se fosse uma espécie de um milagre. Milagres, entre aspas, porque Deus talvez, com certeza, tinha outros planos. Talvez para que nós aqui, como muitos estão lendo as suas literaturas, os seus livros, repetissem, reproduzissem, na força da sua emoção, essa história que nos convida a seguir tendo fé e confiança. Betsy desencarna em dezembro de 1944, Corrie é libertada e começa uma grande empreitada para divulgar esta fé cristã, ainda tão pouco compreendida, mas que nos impacta até os dias de hoje. Os anos se passaram
e um dos momentos mais marcantes da vida de Corrie, quando ela reencontra uma ex-guarda de Ravensbrück, agora convertida ao cristianismo, lhe encontra em um dos seminários e lhe pede perdão com lágrimas nos olhos. Corrie hesita. Tem aquele impacto porque a gente não tem amnésia, as cenas todas são revividas e toda aquela situação veio para ela, dos dramas, das dificuldades. Mas Corrie lembrou-se da sua irmã, Betsy, que sempre falava: você não é cristã? Lembre-se de Jesus, que na cruz, vilipendiado de todas as formas, nos momentos derradeiros, fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ela lembrou-se como que num átimo diminuto de toda aquela situação, como se sua irmã ali estivesse diante daquela cena entre o algoz e a vítima, e como que um grande movimento de profunda misericórdia invade a nossa Corrie, e ela perdoa aquela que teria sido um dos grandes algozes daquela situação. Perdoar, diz Corrie mais tarde, é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Porque o perdão, sem dúvida, não vai eximir da culpa daquele que cometeu os equívocos e vai ter que dar conta para reajustar a sua própria marcha. E o livro Céu e Inferno nos traz o arrependimento como primeiro passo. Depois vamos vendo a expiação, para que depois a reparação ocorra. Mas para aquele que perdoou, liberta-se da situação equivocada, porque naturalmente, na lei de causa e efeito, não existem injustiçados na terra, embora exista muita injustiça, mas nós somos convidados nesta inversão de posição. Agora a vítima, como outrora fomos os algozes, a ver como nos comportamos, se somos verdadeiros homens de bem, aqueles que praticam a lei de justiça, de amor e de caridade. E nas nossas conversas anteriores no Livro dos Espíritos, percebemos que isso não acontece da noite para o dia, numa só existência, até estes postulados, estas leis divinas estarem muito bem introjetadas dentro de cada um de nós, tomam um certo tempo. Muitas quedas irão ocorrer, muitas situações nos serão apresentadas, e eu trouxe o exemplo de uma bandeja, como se fôssemos aqui apresentando uma grande bandeja de quitutes. Alguns são muito salgados, alguns estão meio estragadinhos, alguns são muito complicados, um pouco azedos, mas fomos nós mesmos que os preparamos, pois ainda não somos bons cozinheiros, cozinheiros do amor, fazendo com que todos esses temperos da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias, das imperfeições alheias e o perdão das ofensas, possa fazer parte da nossa pauta moral, existencial e comportamental neste grande cadinho de propostas que são estes ministérios das relações. Porque será no convívio com o próximo, com o inimigo, e Jesus quebra de uma forma muito especial uma lei vigente no passado e que é vigente até nos dias de hoje, quando nós decretamos a guerra aos nossos inimigos, ele nos faz algo que é completamente ainda distinto da natureza daquele que é manso e pacífico. Nos propõe: amai aos vossos inimigos. Que desafiador! Que desafiador! Mas possível. Por que é possível? Porque eu tenho fé neste homem que me trouxe o consolo, me falou de esperança, me falou de paz, me falou de justiça, me falou das questões relacionadas a todos esses que estão muito bem delineados
no Sermão da Montanha, como se fosse uma pequena escadinha, caminhando para os mais altos níveis de sublimação e plenitude. E o primeiro degrau é a humildade. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. É preciso se esvaziar de mim mesmo, das questões do ego que ainda ficam dentro de mim e batem a porta quando sou convidado aos testemunhos dos relacionamentos desafiadores. Desafiadores. Mas quando eu sou desafiado, não é porque Papai do Céu não gosta de mim, é porque ele sabe que eu tenho a capacidade de me superar. Quando eu peço paciência, eu não espero ter um local lindo, maravilhoso, cheio de pessoas pacientes, para que eu possa me exercitar nesta virtude que ainda não possuo. Eu peço uma família, às vezes, não muito ajustadinha. Perdão por falar isso. Denise me autorizou. Quando eu peço tolerância, eu não venho num local, numa situação onde todos são tolerantes, paz e amor. Eu venho no meio de situação de pessoas intolerantes, com seus problemas. Perdão também. Michele me autorizou também para trazer essas informações. Nestas nossas brincadeiras, para quebrar um pouco a monotonia, às vezes, da fala, a gente vai percebendo que são todas lições necessárias para que a gente possa, aos poucos, darmos o grande salto que Corrie ten Boom fez com aquela que foi a grande algoz da sua vida e que foi, sem dúvida, alguém que terá que dar conta dos seus erros nas reencarnações futuras, ou pela dor, ou pelo amor. Pedro um dia disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós temos a escolha, e falávamos, e o Guilherme trouxe isso também, as questões do livre-arbítrio. Nós temos escolhas. Eu tenho um caminho a seguir. Aliás, eu tenho vários caminhos a serem seguidos. Mas eu tenho um principal. Vamos imaginar aqui uma grande estrada. Uma I-95. Não, é muito tumultuada. Uma estrada, essa, complicada, uma I-95, lá na frente. Mas lá no final dessa I-95 tem um grande sol. O sol é Jesus. Mas eu tenho outras saídas. Saída 79, saída 112, saída não sei o que lá. Eu, muitas vezes, na minha distração, dirigindo este carro da vida, que a alma tem, que é o seu próprio corpo, quantas vezes me distraio e pego a primeira saída errada. E eu tenho que fazer o quê? Utilizando o GPS, recalcular a rota, para que eu possa voltar para a estrada principal e seguir o modelo e guia das nossas vidas. Por que eu tenho feito isso ao longo das múltiplas existências? Porque ao longo destas múltiplas existências, nestes atalhos equivocados, pegando as saídas equivocadas, eu tenho desenvolvido dentro de mim, vida após vida, porque com as bagagens intelectuais que já adquiri, embora muito aquém das questões morais que irei adquirir, eu tenho inteligência e raciocínio. E tendo inteligência e raciocínio, sei que não mais posso sair nos mesmos desvios que fiz no passado. Talvez eu erre umas 2, 3, algumas vezes, e conversávamos aqui no nosso mundo de provas e expiações, quantas vezes a gente precisa errar para alcançar um patamar um pouco melhor, num nível mais feliz. Alguns vão errar muitas vezes, vão sair muitas vezes na saída errada e terão que dar toda esta volta com dor, com sofrimento. Mas isso tudo nos promove um exercício de intelectualidade, de inteligência e a certeza de que o caminho certo é a I-95. Tomem isso como uma analogia, pelo amor de Deus. E aqueles que nos seguem também.
como é a I-95, com um grande sol lá na frente, vai me desenvolvendo o quê? A confiança de que o único caminho que eu devo seguir é essa estrada reta. Isso é o quê? Fé. Eu tenho fé. Não posso mais sair de outras rotas. Esta é a minha rota. Lá é o sol. Lá é o Cristo. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Porque se eu não tenho fé, qual é o incentivo que eu tenho de fazer caridade? O mundo é do jeito que está, desse jeito louco. Então, por que eu vou fazer caridade? Por que eu vou esperar alguma coisa se não tem solução para o planeta? De maneira alguma. Quando eu tenho fé, confiança verdadeira de que existe um norte, existe um guia e um modelo das minhas vidas e que conduz todos os caminhos e as situações mais comezinhas da minha existência, se eu tenho fé nisto, eu me esforço, porque agora, com a minha bagagem intelectual, já tenho inteligência, já sei se eu erro o caminho, terei de fazer tudo de novo. Então, esperança na condução, nesta estrada da vida, com este carro da vida que é o nosso corpo, e muitos corpos me são fornecidos para que o meu espírito imortal, o condutor, possa um dia alcançar os mais altos níveis e os mais belos patamares de elegância, de leveza, de pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus, uma total comunhão com o Criador, Criador e criatura, num só processo de união. Muito belo. A fé transporta montanhas. É o capítulo 19 que nós recomendamos a todos vocês a lerem, a relerem, depois dessa palestra. Quando chegar em casa hoje à noite, duvido que vocês vão fazer isso, mas peguem o capítulo 19, abram e vão ler as questões relacionadas à fé. Esta que é a mãe da esperança e da caridade, que nos vai dar esperança, vai nos trazer a energia necessária e a capacidade de superar todos os obstáculos, porque eu creio que posso muitas coisas naquele que me fortalece. E a fé tem que ser ativa, uma força interior, junto com a ação, fortalecendo a coragem e a paciência, transformando o sofrimento, como fez Corrie ten Boom e Betsy ten Boom, em crescimento. Porque eu tenho absoluta certeza das leis divinas, as observo, as entendo, as estudo, eu sei que elas são perfeitas. E se eu, neste atual momento, não estou em equilíbrio íntimo, aguardo, espero, porque o consolo virá, porque eu tenho fé. Tudo começa com esta fé. Algumas pessoas vão falar, eu queria ter a fé que você tem, Marcelo. Aí eu falo para outras pessoas, eu queria ter a fé que a Denise tem. Aí a Denise vai falar assim, eu queria ter a fé que a Michele. É uma escadinha. Alguns já alcançaram, adquiriram esse estado de confiança em outras existências. Então isto é uma marcha ascensional. Eu não posso de maneira alguma, e neste capítulo vai nos mostrar, que a fé não se prescreve. Eu não posso falar o seguinte, tenha fé, Luciana. Aí a Luciana, pirlim, pim, pim, tem fé. De maneira alguma. Ela vai com seus próprios exemplos, com as próprias situações, com a sua calma, com a sua perseverança, perceber que os bons espíritos que fazem parte da sua assessoria espiritual e que conhecem a Luciana desde muito tempo atrás, percebendo os esforços que ela tem feito, e aí nas inspirações, nos conselhos, ainda sutis, sem mesmo ela se dar conta, tomando a direção certa, as atitudes corretas, e percebe quando ela tem paz, quando ela tem paciência, tudo encaixa de uma forma melhor. Talvez no primeiro momento ela pense, nossa, eu sou apenas o máximo.
Roberto, para quem lembra daquele seriado do Brasil. Mas não. Ela passou a contar com grande assistência do mundo invisível, que percebe nos esforços que ela faz. Te peguei para Cristo hoje. Nos esforços que a Luciana faz, que já merece, sem dúvida. Passa a adquirir fé. No primeiro momento, a fé humana, ela acha, eu sou demais. Aí, se ela tem um pouco de juízo, ela se esvazia. A humildade entra. Bem-aventurados os humildes. E ela percebe, vai muito além destas minhas capacidades. Eu tenho assistência, estou contando com a equipe do lado de lá. E aí esta equipe do lado de lá do mundo espiritual a potencializa, e a equipe dela mesma, porque ela é um espírito com potenciais, consegue, nesta perfeita comunhão, fazer feitos e situações que nem mesmo ela se deu conta. Logo no começo desse capítulo 19, a fé transporta montanhas, quando um pai vai para ter com Jesus um filho que era completamente esquizofrênico, louco, se jogava no chão e babava, era uma coisa de maluco. Apresentei o meu filho para os seus apóstolos e eles não o curaram. Jesus dá uma puxadinha de orelha. Turma danada, até quando estarei com vós? Foi por falta de fé. Então a gente vai percebendo que quando nós temos esta confiança absoluta, movimentamos mecanismos íntimos e acabamos contando com a assistência do mundo espiritual em patamares que nos escapam à compreensão. E grandes feitos acabam ocorrendo, porque esta movimentação em comunhão com o mundo maior se dá de uma forma inequívoca e de uma forma muito bela. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. A esperança não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? E é verdade. O que a gente espera se a gente não tem confiança nas questões de Deus, nestas forças que regulam e que regem o universo inteiro, que existe uma lei que regula todo o micro e o macrocosmos? Se a gente não confia nisso, somos materialistas, não temos a menor noção do que vem, estamos aqui como joguetes de força no universo? Não, há toda uma conjuntura que trabalha para o nosso bem-estar. E aí a gente acredita. E para termos, nesta crença, desenvolvemos a paciência. Esperamos. O verbo esperançar nos traz as questões da esperança. Porque eu sei que o consolo virá. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque estes serão consolados. Há todo um processo de encadeamento e as bem-aventuranças nos trazem alguns pontos que, se a gente observar, e o Evangelho segundo o Espiritismo é, na verdade, um grande mosaico de possibilidades. Quando eles são conectados uns aos outros, percebemos que fazem parte de um arcabouço legal. As leis morais que devem ser seguidas para que eu possa ser mais feliz. Diante daquele horror, esta mulher, Corrie ten Boom, teve fé. Ajudou a esconder judeus, presa, encarcerada, enviada lá para Ravensbrück. Solange fala muito bem alemão, não sei se pronunciei corretamente. Consolou companheiros de prisão com orações e as escrituras e foi libertada, entre aspas, milagrosamente, para que os seus exemplos vivenciais pudessem impactar a outras pessoas
como os modelos que o Guilherme trouxe e os nossos queridos no nosso grupo de estudo aqui, precisamos destes modelos para que possam nos tocar, nos sensibilizar e percebermos dos grandes potenciais que toda a humanidade possui. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem falou isso? Jesus. Deus seja louvado. Então a gente vai percebendo. Ela era uma flor que cresce no meio das ruínas. Uma fé robusta, sempre calma, naquele ambiente tenebroso. Aqueles que a possuem confiam em Deus e aguardam a sua vontade. Esperança, luz que nunca morre. Não é uma ilusão que as pessoas falam assim, isso é uma coisa de ilusão. Isso é uma coisa de religiosos. Isso não existe. Existe. Experimenta, pratica, ativa estes potenciais que possuímos e vão perceber que iremos sensibilizar, mobilizar forças espirituais que nunca imaginamos possuir. Contar com a companhia e com a proteção, melhor dizendo. E as palavras de Betsy ecoam a esperança mesmo na morte. Antes de morrer, a irmã de Corrie ten Boom falava, não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Ou seja, Deus nos resgata, às vezes no fundo do poço. Parece que tudo está terminado. Parece que vem uma mãozinha lá no final e nos busca. Confiemos. Um dos que também foram aprisionados nos campos de concentração, e muitos de vocês conhecem a história, Viktor Frankl. O nosso Yuri deve estudar bastante, que é psicólogo. Já leu também, né? E Viktor Frankl nos traz, ele foi um neurologista, psicólogo, filósofo e sobrevivente do Holocausto austríaco, né? E fundou a logoterapia, uma escola de psicoterapia que descreve a busca pelo sentido da vida como a principal força motivacional humana. E ele trazia as questões relacionadas à esperança. Via a esperança como a escolha consciente de manter um propósito significativo. E mesmo em meio ao sofrimento e a uma situação desesperadora, essencial para a sobrevivência e a dignidade humana. Ou seja, mesmo naquelas situações inóspitas, ele falou, eu preciso desenvolver essa esperança, esperar alguma coisa. Nós não sabemos o futuro, sem dúvida, porque há uma programação que nos escapa à compreensão, que vai muito além de uma simples circunstância existencial quando estamos na carne. Existe um plano da alma imortal, e neste intervalo que estamos inseridos, que é a atual existência, passamos, sem dúvida, pelas provas e as dificuldades necessárias, e comentávamos isso. Temos as nossas promissórias do passado, e que hoje estamos recebendo-as numa bandeja. Talvez eu quite algumas destas promissórias, talvez nem todas, mas nestas possibilidades que tenho, eu posso fazer, e eu usei uma expressão bem brasileira, desse limão uma limonada. E a gente bota bastante açúcar para não ficar aquela coisa bem ácidazinha. Então a gente percebe, eu quero desenvolver uma esperança. E ele esperava, criou mecanismos íntimos, internos, para que a arte de manter a esperança viva e com um propósito de vida, mesmo naquela situação, o mantivesse lúcido, aguardando o que viria de melhor diante de uma ótica imortalista. O nosso Saulo de Tarso, que depois vira Paulo de Tarso, quando se dá conta do caminho que estava equivocado, não estava na 95 e não via Jesus lá na frente. Ele estava nos equívocos, saindo nas diversas saídas. E aí, diante da estrada de Damasco, quem já leu a obra Paulo Estevão, e a literatura belíssima que o nosso Chico nos traz, através do Espírito Emmanuel, num determinado momento, passa e começa nas 1000 reflexões. Que fé seria essa que ele deveria agora angariar, pois estava baseado nas questões da fé cega, das questões da lei mosaica, sem dúvida, afeito às questões do Torá,
a lei humana que ainda sujeita às modificações, mas ele precisava de algo diante da visão do Cristo que se fez na estrada de Damasco. Todo o paradigma passa a mudar. E ele, diante daquilo tudo, a sua noiva Abigail já tinha desencarnado, e ele, amargurado com tudo aquilo, esta mesma Abigail que passou a seguir o Cristo, ele agora mais incomodado ainda, porque afeito a uma determinada fé, vê o Cristo agora desconstruindo toda uma fé cega, dogmática, baseada nos postulados do passado. E num determinado momento, ele tem uma belíssima visão, porque estava amargurado, com alguns remorsos, com alguns anseios, com algumas situações, e nesta visão belíssima aparecem para ele Abigail em espírito e Estevão, o irmão de Abigail, que ele havia apedrejado. Quem conhece a história? Nossa, muita gente. Amém, Jesus? E aí, nesta pergunta, ele faz a pergunta mentalmente, numa tentativa de encontrar uma fé, uma esperança, um consolo para as atitudes que ainda o cristalizavam no passado. E naquela pergunta, ansioso e de aproveitar aqueles momentos felizes, porque diante da visão que teve de Abigail, sentiu o coração pulsar, visão espiritual. E ele fica impressionado, era o amor da vida dele. Ansioso de aproveitar os instantes felizes que desfrutava, desejando perpetuar aquele encontro com o espírito de Abigail que lhe aparecia, perguntou o que fazer para adquirir a compreensão perfeita nos desígnios do Cristo, e a resposta veio dos lábios espirituais de Abigail. Ama. 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 Não um amor condicional. Ama. Porque agora é uma outra proposta. A nova pergunta Saulo faz: como é que eu posso então proceder de modo a enriquecer estas virtudes divinas, saber esperar esses momentos, como fazer para que a alma possa alcançar tão elevada expressão de esforços justos junto ao Cristo? O que eu preciso fazer? Trabalha dentro de si, reconstrói o Saulo que você deseja ser. Reconstrói este homem que você deseja ser. Refaz a rota íntima. Redistribui os sentimentos de uma forma mais ajustada. Observa as leis da consciência que estão escritas dentro de você. Abigail não falou isso não, estou fazendo uma adaptação. Mas ele rapidamente, era um homem muito inteligente, percebeu que precisava trabalhar intimamente dentro dele. As perguntas seguem: então que providências eu devo adotar? Porque às vezes o desânimo me bate à porta. Eu desanimo, como todos nós desanimamos. Espera, meu filho. Espera. Espera com calma, com paciência. Mas esperar está numa sequência. Primeiro ama, trabalha dentro de si. E fazendo dando esses dois passos, espera, aguarda, não tome decisões equivocadas, apressadas, impulsivas. Espera. E depois, mesmo nestes 3 passos, tem gente que não me compreende. E agora vai ser mais difícil, porque eu saí de um diapasão e fui para outro. Eu era aquele que perseguia os cristãos. Agora eu me dei conta, diante da presença daquele homem que eu sempre persegui. O que eu faço? Existe muita incompreensão, indiferença dos homens, que eu era muito querido. O que eu faço? Perdoa. Perdoa. Aí a gente volta a Corrie ten Boom, quando encontra aquela mulher que a encarcerou, e ela fala: quando a gente perdoa, a gente se liberta
E a gente percebe que essa libertação, e a gente percebe que o prisioneiro éramos nós mesmos. Então esse processo todo obedece uma sequência nas questões do amor, nas questões do trabalho íntimo, nas questões da esperança, o esperar, para que o consolo venha, mas é preciso também perdoar. E aos poucos nós vamos percebendo nestas linhas ascensionais os pontos que se conectam, que no tempo certo a mensagem, o consolo, as situações nos chegarão. Não é à toa que no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15 e 17, e até o 26, a gente vai ver ali as questões do Consolador prometido. E Jesus fala: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Veja, ele vos enviará um outro Consolador. Significa que é o segundo, porque o primeiro era o próprio Cristo. O primeiro era o próprio Cristo. Eu enviarei um outro, ou seja, raça difícil. Vou mandar mais um. Mas é preciso que vocês tenham entendimento, conhecimento, bagagem intelectual para assimilarem tudo isso. Então vocês vão ter as questões relacionadas, desenvolvam a fé, mas tenham a esperança. Esperem, porque o consolo, a consolação virá. E esta consolação virá na forma deste Pentateuco kardeciano, que nos explicam todas as situações que hoje nos ocorrem. E quando nós fazemos as conexões necessárias, ajustando as leis de ação e reação, de causa e efeito, mas principalmente a lei de justiça, amor e caridade, eu percebo que esta é a grande consolação para as minhas dores, que trilhei os caminhos equivocados, sem amar, sem trabalhar internamente, sem esperar e sem perdoar. Abigail dá o conselho completamente diferente para Paulo de Tarso, para Saulo. É como se ela estivesse nos dando este conselho nas nossas vidas. Mais tarde a gente vai sair daqui, vamos voltar para as nossas casas, com os nossos problemas, com as nossas dúvidas, com as decisões que precisamos tomar. Que caminho seguir? Faz parte da vida. É verdade. Algumas decisões difíceis envolvem com toda uma vida, uma estrutura familiar. Tudo parece que perdemos o chão. Mas, uma vez que temos este sol que nos ilumina no final desta rodovia imensa que nos convida ao amor, não há a menor dúvida. Mantenhamos a fé, mantenhamos a esperança, esperando que o consolo virá. Mas é preciso obedecer a sequência, para que a gente possa, aos poucos, no processo de asserenamento, ganhando a paciência, a perseverança, a força, para que a gente possa chegar na reta final e na vitória total sobre todas as paixões. No livro Boa Nova, no capítulo 30, o último capítulo, muitos de vocês já leram. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Nos momentos finais, Maria encontra Jesus, que vem ter com ela naquela casinha lá em Éfeso, hoje região da Turquia. E aí ela já, muito velhinha, entra um mendigo, porta dentro. Aquele mendigo causa um grande impacto em Maria. E ela sente o coração pulsar, não se dá conta de quem seria, porque era um mendigo totalmente diferenciado. Ele vai e fala, minha mãe, e começa a passar conselhos para ela. Ela leva um susto, olha nas mãos as chagas. Era o próprio Cristo. Ela fala, meu filho. Ela fala, minha mãe. A descrição de Humberto de Campos é belíssima,
porque nos traz emoções tão profundas daquele encontro do Mestre estando com a sua mãe, a mãe encarnada, o Mestre em espírito vem visitá-la. E disse: os dias estão chegando. É da vontade de meu Pai que tu sejas rainha no meu reino, no reino dos céus. Jesus sai, 2 dias depois, chega João o Evangelista com mais 2 discípulos que ali estavam. Já encontram Maria, não falando, deitada na cama, olhando de uma forma com os olhos vidrados para o céu. Estava próximo dos momentos do desencarne. O tempo passou e Maria desencarna. De repente, uma corte de anjos, de espíritos angélicos, ali se encontra para carregar Maria para o seu destino junto ao Mestre. Mas ela mentalmente tem vontade de visitar ao lago de Genezaré. E como que num estalar de olhos, num segundo, o Espírito junto com aquela corte de anjos ali está, sobrevoando as questões do lago do Tiberíades, do lago de Genezaré, olhando onde o Cristo havia proclamado as suas mensagens, trazido as suas lições. E ela sentiu uma grande emoção. Mas rapidamente lembrou daqueles que eram os desvalidos, aqueles que seriam sacrificados, e saindo de Jerusalém, da Galileia, instantaneamente no seu pensamento e a corte dos anjos, vai até a região de Roma. Ali vai percebendo naquelas ruas os grandes monumentos, os mármores, as coisas belas da matéria e os contrastes entre os escravos magérrimos carregando aqueles que eram os patrícios. Mas ela lembrou que, ouvindo vozes numa pequena masmorra, ali na região do Esquilino, ela percebe que ali havia uma pequena concentração de filhos do Calvário que estavam prestes a serem jogados às feras, aos leões, ao circo máximo. Ela ali se dirige e percebe, trazendo esperança, trazendo consolo em espírito para cada um daqueles que ali se encontravam. E uma menina com os olhos vidrados, esquálida, olhando para o céu, pensando em Jesus, e ela se aproxima daquela mulher, daquela menina, e começa a inspirá-la. Canta, minha filha, canta, minha filha. E sem a menina perceber a presença de Maria de Nazaré, começa a entoar hinos de louvor ao Cristo, agradecendo aos sofrimentos que estava passando, com certeza resultado de outras vidas, das situações kármicas, mas ela agora com paciência, com calma, com esperança, tinha o consolo, ainda não perceptível na forma intelectiva, mas entoa os mais belos hinos de louvor a Deus e a Jesus. Rapidamente, todos aqueles que a observavam começam a cantar também. E os sons de beleza começavam aos poucos a invadir toda aquele cárcere. As portas se abrem e elas são entregues às feras. A plateia romana ficou completamente atônita. Como podem estes homens, ditos cristãos, com os olhos vidrados, olhando ao céu, como se observassem uma corte de anjos em hinos de louvor a Jesus, prestes a serem devorados? Que força é essa? Que coragem é essa? Que fé é essa que eles possuem? E o espetáculo de carnificina ocorre, e aquelas almas estão libertas agora para encontrarem o reino dos céus, com muita beleza, embora horripilante o espetáculo, pois a nossa visão simplesmente consegue alcançar as questões da matéria, mas no mundo espiritual era a grande festa, pois
quantas promissórias haviam sido ali liquidadas com aquelas situações mais horripilantes. Nunca nos esqueçamos de que Jesus é o sol das nossas vidas, é o elemento principal e necessário para que a gente possa seguir em frente nas nossas caminhadas, nas dificuldades que, sem dúvida, ocorrerão, mas construindo uma fé inabalável, apesar de todas as situações, capaz de enfrentar com razão e discernimento todas as épocas da história humana e desenvolvendo com muita beleza, com muita ternura, a esperança, porque o consolo virá. Que Jesus possa nos abençoar e nos trazendo a sua paz. Paz infinita, paz do Cristo. Que Deus nos abençoe. E com isso nós vamos à segunda parte da nossa noite, agradecendo aos nossos amigos internautas e esperamos vocês na próxima semana. Nosso muito obrigado.